conosco, há uma parte do atributo de Deus, né, que Ele compartilha conosco, das emoções de Deus, que Ele compartilha conosco. Deus ama e nós também podemos amar, meus irmãos. Olha, coisa maravilhosa, não é isso? Ao poder contemplar este Deus maravilhoso, então, nós que estamos aqui, homens e mulheres, crianças e jovens, nós precisamos de louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Jesus. Louve o nome do Senhor. Agora, sim, por que louvar o nome? Por que louvar o Senhor? Por que louvar o nome do Senhor? Porque só o seu nome é excelso. Só o seu nome é excelso. Então, meus irmãos, tem um mandamento, há um mandamento na Bíblia, eu não me lembro agora qual, se é o quinto, sexto, sétimo, não me lembro, mas isso também não tem importância, que diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tem esse mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E os irmãos sabem que Deus tem um nome, Yahvé é o nome de Deus, esse é o nome de Deus, e esse nome não pode ser tomado em vão. Esse nome, meus irmãos, é poderoso. O nome de Jesus também é poderoso. E aqui quando fala, nós temos de louvar o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. O nome do Senhor, vamos pensar aqui no nome de Jesus. O Senhor disse que o nome dele está acima de todos os nomes, no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer outro lugar. O nome do Senhor, meus irmãos, é poderoso. Glórias a Jesus. Então louve o Senhor. Por que louvar o Senhor? Porque o nome dele é excelso. Segundo, porque a sua majestade é acima da terra e é acima do céu. A majestade de Deus, o poder de Deus está acima da terra e acima do céu. Então a nossa mente não consegue talvez entender a dimensão dessa majestade. Que a majestade é o reino de Deus. E agora ele vai no versículo 14, ele vai mostrar agora que Deus também tem de ser louvado pelo seu povo, que nesse caso aqui agora, o nosso caso aqui é a igreja. A igreja, quando ele diz aqui no versículo 14, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado, ou seja, povo que é próximo a ele. E agora aqui no versículo 14, irmãos, o Senhor é louvado, ele quer ser louvado pelo seu povo, ou então ele quer ser louvado pela sua igreja, meus irmãos. Olha que privilégio que nós temos de louvar o Senhor neste momento. Então nós começamos a falar com os irmãos sobre o louvor que começa no céu dos céus, que é a habitação de Deus, e depois passando por todas as esferas celestial, e depois nós vamos descendo até chegar ao mais profundo do abismo. Nós não entendemos, irmãos, isso aí, não entendemos, né? Não entendemos o som de alguns animais, não entendemos o som de alguns seres, e nós nem tampouco conseguimos ouvir isso, mas o ouvido de Deus é diferente, não é verdade? E Deus recebe a adoração de tudo isso. Porque eu estou colocando isso para os irmãos aqui neste momento, não só o Salmo 148, como o 149, como o Salmo 150, aqui vai estar falando, todos estes salmos, vai estar dizendo a mesma coisa, que o Senhor, ele quer ser louvado pela igreja. O versículo 14 aqui, ele quer que a igreja, que o seu povo, neste caso aqui, o povo é a igreja. O povo aqui somos nós, não é verdade? Aqui quando escreveu, o povo lá era Israel, mas os irmãos sabem que Israel não louvara a Deus devidamente, como o Senhor queria. Então existe um povo que Deus levantou, um povo que Deus constituiu. E para que Deus fez este povo? Para que este povo também o louvasse com toda a sua força. Este salmo, ele começa dizendo aleluia, e ele termina dizendo aleluia. Esse salmo começa dizendo louve ao Senhor,
e este salmo termina dizendo: louve a Deus. Essa expressão aqui, louvai ao Senhor, ela é uma ordem, meus irmãos, ou seja, ela mostra qual é a vontade de Deus, ela mostra qual é o propósito de Deus, para que Deus te fez, para que nós viemos a essa terra, para louvar ao Senhor. Então, como é que você vai louvar a Deus, né? Você vai louvar a Deus com sua voz, você vai louvar a Deus com seu coração, você tem de louvar a Deus entendendo, né, a grandeza deste Deus. Você precisa de entender a grandeza. Se você não entender a grandeza deste Deus, você não conseguirá louvá-lo. Você tem de pelo menos saber que este Deus é grande, o poder deste Deus de Criador. Não pode ter dúvida em você que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus estabeleceu uma lei para tudo. Se você achar, não é verdade, que a movimentação deste mundo aqui acontece por causa disso, daquilo, você não vai conseguir louvar a Deus como Deus quer. Se você achar que a formação de um ser humano, não é verdade, isso se explica isso aí cientificamente, você não vai conseguir louvar a Deus. Você vai louvar a Deus quando você entender que sem Deus nada existe. Sem Deus não tem sol, sem Deus não tem lua, sem Deus não tem estrelas, sem Deus não existe mundo, sem Deus não existe nada. Deus que dá vida a todas as coisas, Deus que sustenta todas as coisas, Deus guia o ser humano. Ele só existe porque Deus quer, porque Deus está aqui. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. A Deus pertence toda a honra, toda a glória para todos sempre. Quando você entender isso, meus irmãos, você entender que a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos pó. O homem foi formado do pó, né? E o pó, o que é o pó? Você pega o dedo e passa na cadeira, assim no chão, aí no seu dedo aqui vai estar o pó. Essa é a nossa estrutura. A nossa estrutura é pó, irmãos. Mas Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Então, nós vamos orar neste momento. E quando nós